Esta semana aqui conosco o professor Felipe Ansaloni e este aqui é o terceiro vídeo. É uma série que estamos gravando sobre a última obra que ele fez aí, né? Antes, durante e após a licitação. 33 estratégias para as empresas terem sucesso nas compras públicas. Olha só, no primeiro vídeo ele trouxe dicas para você ampliar a sua carteira, para você vender mais para o poder público. E, gente, não é dicas rasas, não. É coisa da experiência. Com mais de 20 anos que o professor tem, tanto o professor como o escritório dele, a 11 Estações, que daqui a pouco ele vai falar um pouco mais aí de todo o trabalho que ele faz, e ele trouxe isso daqui dentro de uma obra que ele vai mostrar ali para vocês. Ó, esse livro está disponível aí para vocês, para que vocês possam adquirir. O link está aqui, ó, na descrição deste vídeo, e você fornecedor, você tem que ter isso daí. No segundo vídeo, ele falou aí sobre estratégias durante a licitação. E, gente, só para você ter de repente você não viu o vídeo ali, são coisas simples, que talvez você acha que é simples, mas ele deu dicas sobre atestado de capacidade técnica, o que você deve analisar do seu concorrente ao participar de um processo. E, gente, ó, tem muita gente que só vai lá, nós conversamos aí no vídeo, né? Vai lá participar de um processo de licitação, só fica disputando o preço. Licitação é muito mais do que isso. E agora, neste terceiro vídeo, o professor vai trazer um pouco aqui para a gente de tudo que acontece no pós-licitação. E aí, ganhei a licitação, né? O professor vai trazer aí a experiência dele, tudo que você pode fazer até, inclusive, para ampliar aí esses contratos. Não é isso, professor? Isso mesmo, Ricardo. Nesse terceiro capítulo da nossa obra, né, as estratégias pós-licitação, o primeiro ponto é fundamental que o empresário associe essa etapa com a etapa do pós-venda que ele já está acostumado a fazer no ambiente privado, no ambiente empresarial. Então, um aspecto fundamental é que o empresário busque melhorar o seu relacionamento com o órgão o qual agora ele possui um contrato para poder executar. O relacionamento profissional, o relacionamento dentro das regras do jogo, dentro dos parâmetros estabelecidos no edital, no termo de referência, na ata de registro de preço, no próprio contrato, é extremamente saudável e benéfico. E uma primeira estratégia fundamental que o empresário tem que ter conhecimento ele tem que conhecer minuciosamente o seu contrato, o seu termo de referência, as nomenclaturas específicas que envolvem vender para o poder público. Cara, você sabe que tem empresário que não sabe o que é um empenho, não sabe o que é uma ata de registro de preços, não sabe o que é uma ordem de serviço, uma autorização de fornecimento, não sabe o que é um reequilíbrio econômico-financeiro, um reajuste. E aí, muitas vezes, ele tem um contrato de um serviço continuado, está executando a contratação ali há 2, 3 anos, 4, 5 anos, chegando a 10, como a nova lei agora permite, não reajusta os preços. Não pede uma repactuação, uma revisão, não apresenta alguns argumentos, às vezes, de variação de preço, e ele deixa dinheiro em cima da mesa, deixa de ganhar, porque ele não conhece as regras do mercado para o qual ele está vendendo, as regras, inclusive, que são direitos dele enquanto fornecedor. Então, isso é muito importante, conhecer essas regras específicas do seu contrato, as particularidades que envolvem um contrato público, para maximizar os seus ganhos, com certeza. Professor, vou puxar um item aqui que eu sei que é dor de vários empresários, está aí na sua obra também, e eu sei que você tem uma vasta experiência. Subcontratação, porque muitos empresários não sabem, né? Peraí, como eu vou lidar com isso? Por favor, professor. Eu até coloquei uma estratégia que alguns podem achar curiosa aí, mas que para o empresário faz todo sentido. Olha lá, subcontrate sempre que autorizado pelo poder público. Por quê? Vamos supor uma empresa aí de Guarulhos, interior de São Paulo, que ganhe um contrato junto a uma prefeitura, junto ao governo federal, lá no estado de Amazonas.
ok? Veja, a legislação, ela não autoriza, a legislação de licitações, ela não autoriza a subcontratação total. Mas, se o edital permitir, e a autoridade também, o fiscal do contrato, a subcontratação parcial de parcelas do serviço, é algo que deve ser feito, deve ser avaliado pelo empresário para ele otimizar os seus recursos, para que ele gaste menos com logística, com em levar a mão de obra deles de São Paulo para o estado do Amazonas. Então, isso é muito importante de ser avaliado dentro dos parâmetros permitidos pelo edital, pelo TR. E aí, de novo, a autorização da subcontratação, ela tem que ser trabalhada junto com o fiscal, dentro daquela ideia de relacionamento do pós-venda que a gente mencionou, que é tão importante. Então, é algo que parece simples, mas que muitos empresários acabam trabalhando com uma margem de lucro muito apertado, tá? Executando um contrato em uma localidade distante, quando eles poderiam achar parceiros locais daquela região com um custo mais otimizado. Professor, e aproveitando aqui o vasto conhecimento, aproveitando aqui o lançamento dessa obra, de repente você está chegando agora neste vídeo, você quer adquirir aí a obra do professor, ó, o link está na descrição do vídeo. Eventualmente você ainda não segue o professor, está aparecendo aqui as redes sociais do professor Felipe Ansaloni. Olha quantas dicas ele já trouxe para todos nós. Então você não pode deixar de acompanhá-lo aí, porque tenha certeza que tem muitas outras dicas lá para que você obtenha êxito aí nas contratações. Você está gostando desse vídeo? Curta, comenta, compartilha aí, joga no grupo do WhatsApp, faça chegar aí aos proprietários da empresa, manda para o chefe, olha que vídeo interessante que nós estamos acompanhando, que mostre que você está antenado ao mercado de licitações. Você é o chefe, você é o proprietário, você é o empreendedor, compartilha com o seu time aí, com a galera que está lá operando licitações. Licitação não é só preço. Ao longo desses vídeos aqui, vocês já perceberam isso. E agora, professor, vamos entrar no calcanhar aí de todo empreendedor, que é com relação ali aos erros. Os erros, infelizmente, geram consequências, né? Então, que dica que você tem aqui para o empreendedor? E, claro, experiências, coisas que você vê no dia a dia aí, professor, por favor. Ricardo, você sabe que quem vende para o poder público, principalmente fornecimentos, bens, é muito comum que tenha um atraso ou outro de uma mercadoria, né? Seja por questões comerciais, fornecedor, questões fiscais, burocráticas aí e tal. E se houver atraso, esse empreendedor ele está sujeito a sanções administrativas. Então, uma dica que eu sempre gosto de compartilhar, está no livro Enquanto Estratégia, se a sua mercadoria vai atrasar, avise ao órgão público antes. Pega você o telefone e avisa para o seu fiscal de contrato que, infelizmente, houve algum problema na sua cadeia produtiva, que você não vai conseguir entregar na segunda, mas até sexta-feira, sem falta, você está mobilizando a sua equipe para entregar. E para que ele não se preocupe em relação a isso. Isso faz parte desse pós-venda, da criação desse relacionamento, porque às vezes o seu cliente lá, o órgão público, ele está pressionado para receber aquela mercadoria. Ele está contando que vai receber a mercadoria na segunda e você já sabe que não vai chegar na segunda, vai chegar na sexta. Então avisa ele, mas avisa por telefone, avisa transmitindo segurança, já levando uma solução, porque isso é uma forma preventiva de você não receber uma notificação, uma possível multa, uma possível sanção daquele órgão público. A gente trabalha aqui, Ricardo, você sabe, fazendo muitas defesas de empresários que têm contratos com o poder público. E muitas vezes são problemas assim muito pequenos, de fácil solução,
mas que o empresário se comunicou mal com o cliente dele, o órgão público. A mercadoria atrasou 3 dias, 5 dias, às vezes o órgão é muito rigoroso, ele já tem lá todo o checklist dele, que se houver algum atraso, ele tem que startar um processo administrativo, mas se o empresário tivesse passado a mão no telefone antes, falado assim, não vou te entregar na segunda, segura um pouquinho e te entrego na sexta, era melhor para todo mundo. Não tinha processo administrativo, não tinha defesa, não tinha multa, não tinha nada, e aquele atraso ele era assimilado dentro de uma relação de confiança empresa-órgão público. Tá? Então, criar elos de confiança, criar elos de relacionamento é muito melhor, né? Porque muitas vezes a gente faz defesas contra penalidades aqui do escritório realmente de questões muito sérias, né? Produtos irregulares, multas milionárias que vão ser aplicadas decorrente de contratos administrativos, e a gente tem um percentual de êxito dessas defesas muito boa com a nossa equipe aqui da 11L Licitações. Mas tem algum serviço que nem precisaria da nossa atuação se tivesse essa atuação mais preventiva por parte da equipe de relacionamento da empresa com o órgão público. Inclusive, a outra dica que eu deixo aí, tenha uma equipe de pós-venda, tenha uma equipe de relacionamento para tratar bem o seu órgão público. Porque, às vezes, principalmente para aquele empresário que é do varejo, tá? Ele é acostumado a atender pessoas físicas, o cliente órgão público não é um cliente pessoa física do atendimento do varejo. O cliente órgão público é um cliente institucional, muitas vezes grande, que ele quer ter um atendimento diferenciado, ele quer conhecer o vendedor, ele não quer ligar num saque, ok? Ele quer um atendimento de pós-venda significativo, afinal de contas, ele está comprando daquele depósito 300 mil, 400 mil, R$ 1 milhão de material de construção. Se eu peço para esse órgão público ligar no saque da empresa, você está de brincadeira. A penalidade vai chegar com certeza. Professor, eu tenho que mencionar aqui que você tem falado aí várias vezes e talvez está aí uma grande solução para você, fornecedor. Ó. Você viu quanto o professor ele menciona a palavra cliente? Talvez o seu erro pode ser esse aí, você não trata, né, o poder público como um cliente. E o professor ele traz dicas aí de uma maneira muito simples. E, gente, isso aqui não é teoria, não. É prática. Ele vai começar a falar aqui dos serviços da 11E e vocês vão ver ali que é experiência, é viver o dia a dia e as dores que vocês têm. Inclusive, professor, sem mais delongas, eu quero chegar aqui num tema que eu sei que esse aí todo fornecedor, se não teve problema, ele vai ter, que é com relação ali às cobranças e, se possível também, professor, falar aí sobre penalidades, né? Puxa, eu fui penalizado. E agora, o que eu faço? Por favor, professor. Então, foi penalizado, primeira coisa, entre em contato conosco aqui da 11E, tá? Para que, se possível, fazer uma avaliação adequada do seu caso, buscar entender a melhor solução jurídica. Muitas vezes não é uma solução jurídica, né, de argumentar, muitas vezes a gente consegue buscar algum tipo de composição, algum tipo de conciliação, né, fazendo uma boa análise dos seus editais, do seu termo de referência, do seu contrato, da sua ata de registro de preço. Veja, os empresários que querem ter sucesso no mercado das contratações públicas, eles também têm que investir em consultoria especializada, até mesmo para resguardar os seus direitos. Infelizmente, a gente tem no Brasil ainda muito órgão público que não respeita adequadamente os direitos dos empreendedores e acabam pedindo mais, recebendo mais do que aquilo que está previsto em contrato. Muitas vezes até abrem processos administrativos que geram sanções sem o menor fundamento. E aí o empresário que não tem um conhecimento mais especializado dos seus próprios direitos, das suas obrigações também, se ele não conta com o auxílio técnico de uma empresa especializada que entende a fundo de licitações, né, ele vai pagar uma multa desnecessária. Então, a gente faz muito acompanhamento de empresas nessa fase de pós-venda, na interlocução de contratos, na defesa de processos sancionatórios aí de toda a ordem. E a gente acompanha muitas empresas também
na cobrança a órgãos públicos, seja pela via administrativa, seja pela via judicial, porque muitas vezes o empresário, principalmente a gente está nesse primeiro ano de mandato na esfera municipal, saiu o prefeito anterior, né, entrou a atual gestão, não pagou fornecedor nenhum. Tentou-se algum tipo de conciliação sem êxito, porque o prefeito está agora sentado falou que é um problema de conta da administração passada, então a gente tem alguns mecanismos muito assertivos, uma taxa de êxito muito grande para cobrança a órgãos públicos. Então, se a sua empresa tem esse tipo de dificuldade, nos procure pela 11E Licitações aí, que acredito que a gente pode auxiliar a sua empresa a receber esses recursos aí, se forem devidos, de uma maneira bastante rápida aí com a nossa experiência. Professor, ó, eu amei fazer essa sequência aqui de vídeos, viu? Esse daqui, talvez você está chegando aqui agora, é o terceiro vídeo de uma série aí onde foi falado aí de 33 estratégias pensadas para você fornecedor. E professor, vou pedir aí para que você mostre mais uma vez a obra, né? O link está na descrição deste vídeo. Gente, você precisa ter isso daí. Eu entendo que para você que deseja fazer negociações aí com o poder público, você precisa ter essa obra aí, você tem que ter isso aí na sua empresa. E eu vou pedir, professor, eventualmente, se tem algum outro canal para, sei lá, um empreendedor, ele está aqui, não, eu quero adquirir, mas eu não quero só um, não. Eu preciso para o meu time todo. Tem algum outro canal para que ele possa adquirir essa obra? Por favor, professor. Tem sim, tá? Primeiro, faça contato conosco, da 11E, comigo, Felipe Ansalone, aí pelas redes sociais. Vai ser um prazer a gente conversar, marcar uma agenda sobre isso. Em relação à obra, né, a editora, como eu disse, é a Casa do Direito também, do nosso amigo Gustavo, aqui de Belo Horizonte. Então, com certeza, se quiser um volume maior, pode entrar em contato com ele vai fazer um preço bacana lá também, afinal de contas ele também é empresário, e algumas empresas, inclusive alguns grupos empresariais, tá, Ricardo, é bom a gente falar isso, grupos empresariais que têm representação em diversos estados, têm operação em diversos estados, muitas vezes querem treinar os seus analistas, os seus representantes comerciais, para terem alguns insights sobre essa estratégia do mercado das contratações públicas. A 11E se propõe a fazer isso, a treinamentos in company para empresas, fazer mentorias para empresários aí nessa área, para que vocês possam prosperar. A ideia dessa obra, dessa trilogia, é buscar o sucesso, o progresso, a prosperidade aí dos empresários por meio do mercado das contratações públicas, seja com conhecimento, com consultoria, serviços de mentoria, treinamentos também, a gente está aí para ajudar em busca do sucesso daqueles que trabalham com licitações há mais de 20 anos como a gente. É isso aí, professor. Quero deixar claro aqui, foi um prazer conduzir aqui essa entrevista com você, professor. Sua vasta experiência. O tempo passa rapidinho. Gente, ele conhece muito. Ele passou aqui 4 ou 5 estratégias de 33 que estão aqui dentro dessa obra que você precisa adquirir. Professor, agradeço em nome de toda a família Forset, seu tempo, sua disponibilidade, a parceria de sempre aqui conosco, né? E espero, claro, rever você em breve aí, professor, seja numa capacitação, nos eventos. Gente, acompanhe ele lá nas redes sociais. Ele participa aí de diversos congressos, está sempre aí ministrando cursos aí em prefeituras, tanto ele atua no poder público para empresas, como ele bem mencionou aí também, cursos em company, e ele vive licitação. Então você precisa seguir aí o professor. Se você está vendo pela rede social aí do professor este vídeo, não deixe de nos seguir também, @licitaforset. Professor, receber você aqui foi, mais uma vez, foi um prazer, e com a sua vinda, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Até a próxima, professor! Obrigado, um abraço para todo o time da Forset. Sucesso, felicitações!